Olá! Hoje vamos falar de um assunto muito perguntado nos meus cursos e que geram muita dúvida nas profissionais da área: os famosos contratos e termos de consentimento na micropigmentação. Vou contar para vocês como que eu lido com esses instrumentos lá no meu estúdio e compartilhar o que vejo de mais importante nesse tema. Mas antes, roda a vinheta. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Débora Descomplica, com um tema muito legal e que com certeza vai ajudar muitas profissionais da nossa área. Deixa eu aproveitar para lembrar que o nosso canal do Instituto Débora Goulart estão disponíveis todos os vídeos anteriores da série, cada um com um tema muito legal, além dos episódios do Pod-Dé, que é o nosso podcast. Então, se vocês ainda não seguem nosso canal, aproveitem para se inscrever e acessar o nosso conteúdo. Deixem também seus comentários para a gente saber se vocês estão curtindo e se tem alguma dúvida ou sugestão. Bom, vamos lá. Contratos e termos de consentimento. Débora, eu preciso ter um contrato com as minhas clientes? O que obrigatoriamente precisa ter? A cliente pode solicitar alterações? Eu preciso contratar um advogado? Enfim, são muitas as dúvidas sobre esse assunto, mas vamos dividir por partes para a gente fechar um entendimento bacana. E esse vídeo não é para os advogados, hein? É de empreendedora para empreendedora. Então, os doutores e doutoras da advocacia, já me desculpem se eu cometer alguma gafe jurídica aqui. Primeiro, para que servem os contratos e quais as diferenças entre contrato e termos de consentimento? De forma geral, é bom a gente saber que contratos servem para estabelecer regras de uma relação entre as partes contratantes e geralmente num nível de detalhe que a lei não consegue entrar. Então, é no contrato que vão estar estabelecidos os detalhes da relação entre as partes. Obviamente, sempre respeitando a lei vigente. No caso das relações comerciais, especialmente nas relações comerciais de prestação de serviços, que é o nosso caso, os contratos vão ajudar a definir os riscos envolvidos na execução e após o procedimento, além de formalizar as condições comerciais da contratação. Falando em riscos de contratação, existem riscos associados aos procedimentos que fazemos, e esses riscos não são algo negociável. Eles existem independentemente da vontade das profissionais ou das clientes. É por isso que utilizamos uma modalidade contratual que chamamos de termo de ciência e consentimento, onde as clientes declaram ter ciência dos riscos descritos no documento e dão consentimento expresso para realizarmos os procedimentos. Então, vamos falar do que precisa ter obrigatoriamente num termo de ciência e consentimento. Lembrando que as alunas dos nossos cursos, tanto presenciais quanto online, têm acesso aos modelos que utilizamos lá no meu estúdio. Vou pular a parte burocrática, tá? Identificação, data, lugar e etc. Primeiro, qual serviço está sendo contratado? A descrição do serviço é importante, pois é o objeto do contrato e é daí que sairá todo o resto. Então, deixar claro qual o mecanismo, método utilizado no procedimento. Por exemplo, se é uma micro com dermógrafo, explicar que envolve deposição de pigmento na pele por meio de perfurações com agulha e por aí vai. Depois, temos que formalizar o que foi explicado na avaliação, especialmente sobre os riscos dos efeitos adversos que podem ocorrer, bem como como proceder na ocorrência de algum efeito desses. Explicar o que é uma reação esperada e dentro da normalidade do processo cicatricial.
qual o nível de dor que é esperado durante o procedimento. Isso tudo são questões que devemos deixar muito claro no atendimento e na avaliação, mas também deve constar no termo de consentimento como uma ciência que a cliente atesta ter tomado. E já ia me esquecendo, tanto na avaliação quanto no termo tem que abordar a expectativa de resultado, gente. Não há promessa de resultado para uma micropigmentação de sobrancelha, por exemplo. É feito um projeto para a validação do design pela cliente, mas não existe um esboço ou rascunho para ela ver como vai ficar antes de realizar. O perfil do seu trabalho, as clientes, elas precisam verificar por meio de seus resultados anteriores. Mas não há como garantirmos um resultado, até porque a expectativa é uma coisa muito subjetiva e não dá para mensurar. Então, muito cuidado com isso. Seja muito transparente com a sua cliente para deixar a expectativa mais próxima o possível do que o trabalho pode entregar de fato. E um outro ponto importantíssimo e que não pode faltar é a relação de cuidados pós-procedimento que as clientes precisam fazer em casa. Lá no estúdio, a gente fala para a cliente presencialmente, faz constar no termo e ainda a cliente recebe no seu WhatsApp as informações pós-procedimento. Ainda assim, é muito comum recebermos questionamentos nos dias seguintes com perguntas. Então, pessoal, precisa colocar. Então, recapitulando, a gente precisa constar para a ciência da cliente a descrição do serviço contratado, as explicações dadas durante a avaliação. Aliás, anexo ao termo, vocês podem colocar o formulário de anamnese que a cliente também assina. Hoje a gente não vai falar de anamnese, tá? Mas faz parte da avaliação, a cliente também assina o formulário. Então, lá no estúdio, a gente anexa ao termo também os riscos decorrentes do procedimento, como proceder em caso de ocorrência de algum risco relacionado, expectativa e garantia de resultado, quais cuidados pós-procedimentos. Essas são as abordagens importantes na parte da ciência que a cliente toma. Agora, vamos falar do consentimento que ela dá. Se a cliente ceder a imagem para uso nas mídias sociais, é mandatório fazer constar uma cláusula de consentimento expresso para a divulgação das suas imagens, com uma descrição clara de qual finalidade da divulgação. Outro consentimento é o do próprio procedimento, ou seja, tomado conhecimento de tudo que foi explicado e dos riscos envolvidos no negócio, a cliente ela dá o consentimento para o profissional fazer o serviço. Veja, pessoal, não é para elaborar um termo onde sua cliente assume a responsabilidade que seria sua, de jeito nenhum, pelo contrário, é para deixar claro que riscos existem e como vocês adotam medidas que são preventivas à ocorrência desses riscos. Acho que de conteúdo é isso que devemos constar. Faça com que o termo seja fácil às clientes, porque é muito chato ter que ler e assinar documentos cheios de cláusulas que são quase enigmáticas, cheias de juridiquês e que não são compreensíveis. E por falar em juridiquês, Débora, eu preciso de um advogado para formular o termo? Eu diria que sim. Apesar de ser um trabalho conjunto, pois o que conversamos aqui, só vocês vão poder explicar para o advogado. Ainda assim, eles vão poder completar com as formalidades exigidas, além de estruturar o documento de forma adequada. Claro que se você pegar um modelo e colocar em prática, vai produzir efeitos jurídicos, mas a minha recomendação é passar esse documento pela validação de um advogado, sim. Para a gente finalizar, pessoal, tem uma questão que me perguntam também, que é assim: a cliente não aceita assinar ou quer fazer uma alteração no documento. O que fazer?
Olha, sem assinatura do termo, já te adianto que não dá para atender. É uma questão de segurança de ambas as partes. Quanto alterar, entendo também que não cabe, pois não vai ter tempo de submeter isso a um advogado em tempo de atendimento, enquanto a cliente aguarda, imagina. Não tem cabimento. Além disso, tem uma questão que envolve o conteúdo que vocês mesmas elaboraram, justamente para deixar a relação comercial bem coberta de tudo que precisava. Eu, aqui no meu negócio, eu não aceito, tá? Claro que a gente sempre ouve com atenção e respeito todas as solicitações, mas nunca tive um caso que coubesse a alteração do termo. Enfim, chegamos ao fim de mais um episódio da série Débora Descomplica. Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se sim, nos ajudem compartilhando o nosso vídeo para suas colegas, fazendo a gente alcançar o máximo de profissionais possível. Um beijo e até o próximo vídeo.